Pode crer. É isso. Pode crer. Maravilha, obrigado, querido. Romero Carvalho. Olha, a segunda vez que a gente está com o Carlinhos, na outra foi sobre o seu documentário, né, Carlinhos? Nós resgatamos aqui até o tango do Bacamarte. Eu não sei se você se lembra desse nosso resgate aqui na live, que você virou e falou: Meu Deus do céu, onde é que vocês tiraram isso? Cara? Eu me lembro da gente fazer isso, cara. Mas, assim, o Fruto Proibido teria, assim, muitas perguntas. Eu já vi várias entrevistas suas sobre esse disco, né? O repertório é incrível. É para mim, o melhor disco de rock nacional de todos os tempos. Só, assim, do Brasil, um dos melhores discos do mundo de rock. Mas não só o Fruto, acho que toda a discografia do Tutti Frutti, dessa formação do Tutti Frutti, ela é uma coisa, assim, canônica. A pessoa quer entender tem que conhecer, tem que dominar isso aí, porque é muito foda mesmo. Toda essa... O disco não cai, é dançar para não dançar, agora só falta Castão Postal, Fruto Proibido, esse tal de rock and roll, toque, pirataria, Luz del Fego, Ovelha Negra, fechando o disco, assim. Disco enxuto, né, cara? 9 faixas, só porrada, por isso que eu falo que o EP completa, né, que no EP tem umas baladas, né? E eu queria saber isso para começar. Como é que foi essa escolha do que ficaria de fora, já que tem essas 4 músicas que saem ali no EPzinho que eu mostrei, que me pareceu sempre isso. Pô, os caras deixaram só pancada no LP e trouxeram as baladas para cá. As baladas mais folk, assim, tudo. Teve essa ideia? Romero, é assim, eu vou responder isso por partes. Esses 2 discos, eles não são tão próximos assim, sabe? Saiu um hoje, o outro amanhã, que é o que sobrou do disco. Não é bem assim. Continuou compondo e acabou fazendo o que você chama de EP aí, né? Então, Tanto que ele é do ano seguinte, né? Quando você vê aqui na... Ele é o quê? Quando na marcaçãozinha dele aqui, ele tá marcado como 76. 76. Porque o Fruto Proibido é de 75, né? Isso. Aí, assim, ó. Veja bem, nessa época, o rock brasileiro não tinha toda essa expressão que ele viria a ter. O que era o rock brasileiro? A referência era, assim, a Jovem Guarda, que foram pioneiros, puta movimento foda, sabe? Que, porra, levantou aquilo lá, sabe? Aquilo de extrema importância na carreira do rock brasileiro. A Jovem Guarda, porque era rock, né? Era pop, rock. Acho que pop nem existia o termo, assim, não sei. Na verdade, pop quer dizer popular, né? Entendeu? Então, a Jovem Guarda veio numa época que o Brasil vivia a bossa nova, o samba, entendeu? E a música popular brasileira, logicamente. Assim, Elis Regina e o Jair Rodrigues fazendo o programa Dois na Bossa, que a gente assistia em casa, eu era criança. Então, porra, era isso que era a música brasileira. Até que chega o Roberto Carlos, com Erasmo, Vanderleia, e mais aquele monte de gente que agregou, que virou a Jovem Guarda, fazendo um programa de domingo à tarde que pegou fogo, né? Cara, porra. Quando eu vejo coisas da Jovem Guarda, assim, que eu era apaixonado por Jovem Guarda, porque eu assistia, eu ficava na frente da televisão com uma vassoura, assim, tipo, tocando, sabe, curtindo, assistindo o programa. A televisão era em preto e branco, cara. Aí, a Jovem Guarda, porra, eu acho que sabe, que estimulou o rock no Brasil, tal, que pôs aquela coisa que veio junto com Beatles e tal, sabe? A gente começou a assimilar esse tipo de música, de atitude, roupas e tal. Até então, o mundo era em preto e branco também, né, cara? Então, assim, ali é o começo do rock brasileiro. Daí para frente, na verdade, eu acho que, assim, antes disso, o Tony Campelo, que é o pioneiro do rock brasileiro, ele que é irmão da Celi Campelo, que é vivo até hoje, que é meu amigo, ele tem 200 anos, sei lá. O Tony é muito engraçado, muito legal, e ele é o pioneiro para mim. Depois veio Raul, depois veio Erasmo, depois a Jovem Guarda, depois veio Rita e Raul e tal. Essa é a escadinha, né, que eu acho. E eu participei disso tudo, cara. Eu consegui, por exemplo, como eu tocava vassoura assistindo a Jovem Guarda, aqueles eram os meus ídolos, né? O Roberto, o Erasmo e a Vanderleia. Pô, quando eu comecei a minha carreira, comecei a tocar com a Rita, e fui indo e andando e tal, fiquei conhecido. Eu consegui no final não, mais para frente, tocar com os 3 ídolos, meu. Eu toquei com o Erasmo Carlos uns 8 anos, gravei uns 4 discos,
em Grêmio Latino com ele. Fiz muita coisa com o Erasmo. Voltei a gravar de novo em 2014. Foi meu amigo a vida toda. Eu toquei com o Roberto em 2 especiais de fim de ano. Eu toquei com a Vanderleia várias vezes. Então, eu fui um moleque que assistia televisão com a vassoura, vendo aquele programa de rock, e eu acabei tocando com aqueles caras, cara. Isso daí isso é quase um milagre, né? E isso foi disso de onde vim. Eu nem sei o que vocês me perguntaram. O Romero me perguntou, sobre o disco. Então, eu vou chegar, assim, no Fruto Proibido. O Fruto Proibido é uma fase que, assim, que a Rita Lee Tutti Frutti convivia muito junto. Se via todo dia, se encontrava, fumar maconha, fazer música, ensaiar, ia no cinema junto, ia comer junto. Isso aí muda uma banda, sabe? A família é a banda, né? Hoje em dia, as bandas, cada um se encontra quando precisa trabalhar, quando precisa ensaiar, quando precisa gravar, sabe? A internet até distanciou mais a gente ainda e tal. Então, não era assim a cena local, na época, né? Então, isso aí nos aproximou muito. Isso reflete na música, porque você convive, você fala daquilo todo dia, toda hora está tocando alguma coisa, está fazendo e tal. Isso levou ao resultado que chama Fruto Proibido. A gente se trancava assim na casa da Rita, em Rua Pelotas, por 2 vezes fizemos isso. Assim, no carnaval. A gente odiava carnaval, né? Porque a gente era do rock and roll, né? Diferente do carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo, um problema. Aí a gente abastecia a casa com tudo que a gente queria, passava o carnaval lá compondo, ajustando e tal. Quando acabava o carnaval, a gente ia para o estúdio, gravava o disco e ele saía em julho. Isso aí aconteceu em 2, mais ou menos isso, né? Em 2 discos, no Fruto Proibido e no Entradas e Bandeiras. Virou meio que um processo da gente fazer. É uma coincidência, na verdade. Mas isso daí é o resultado do que acontece, o que você falou do repertório do Fruto Proibido. E mais uma coisa, assim, nessa época, assim, a Rita, sabe, em franca expansão, assim, escrevendo pra caralho, a gente tocando muito e tal, fazendo coisa. Isso daí é um disco que a gente não estava preocupado, olha, vamos fazer uma música de 3 minutos para tocar no rádio, e essa de 4, que é para o personagem Toninho da novela, não existia essa porra, sabe? Não? A gente estava fazendo arte, não estava fazendo business, entendeu? Não existia essa preocupação. Ao mesmo tempo, quando apareceu a banda, tudo isso foi natural, cara. Pô, a gente era super, porra, bonito, legal, Rolling Stones, né? Rita Lee, pô, aquele ídolo, né? David Bowie e tal, todas essas tendências. Isso aí apareceu tudo com toda essa vitalidade, com todo esse visual. Pô, o negócio explodiu com esse puta disco, com Ovelha Negra, agora só falta vocês. Meu, o negócio explodiu. E isso aí é um fenômeno, isso aconteceu sem que a gente pensasse nisso, a gente apenas fez, entendeu? É isso. Respondi, mais ou menos. Sensacional, sensacional. Zeca, eu vou ler só um superchat aqui e depois eu passo a bola para você. Show, Nosso amigo Maurício Heider fez aqui um superchat, apoio aos independentes. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já curta essa live para não esquecer, depois você esquece, ou colabora aí com um superchat que nem o Maurício. Carlinho, o Maurício está falando assim, ó, boa noite. Estou vendo. Acho espetacular seu solo em departamento de criação. Para mim, Entradas e Bandeiras bate de frente com o Fruto. Abraços. É isso aí, ó. Eu posso responder para o Maurício, hein? Claro. Maurício, obrigado aí por acionar. Você é guitarrista? Você faz parte dessa raça from hell? Eu acho assim, olha, você falou de uma música que há muito tempo eu não vejo, não visito, mas eu sei, esse disco, o disco Entradas e Bandeiras, é um disco assim que eu devia ter o quê? 23 anos quando eu fiz aquilo, não sei, mais ou menos, 24 anos e tal. E eu estava no auge, assim, tipo performance, assim, pô, todo músico nessa idade quer estudar pra caralho, tocar pra caralho, pratica muito e tal. Então, aquele disco, a banda toda estava muito assim, sabe? Então, é um disco que tem muita parte instrumental no disco, sabe? Ele é diferente do Fruto Proibido, entendeu? Que a Rita ficava o tempo todo participando. A Rita, inclusive, nunca gostou muito do Entradas e Bandeiras.
por causa, talvez, ela acha que só foram excessos. Na verdade, não foram excessos de performance instrumental. Era o que rolava na época, entendeu? É assim, sabe? Então, esse solo aí, eu sei que é um solo meio extenso, e você falou que o disco bate de frente com o Fruto Proibido. Eu concordo parcialmente. Também concordo.